Hoje é dia 9. Então, nós temos ainda dia de aula. Nós temos dia, né? Bom dia, né? Bom dia. Nós temos aula, então, dia 16, dia 23 e dia 30 é a revisão, tá? Dia 30 é a revisão, daí a prova é do dia 1º ao dia 8. Ok? Eu vou fazer uma revisãozinha aqui dos trabalhos para ver se tem alguma dúvida, tá? E já vou falar do que é para vocês já irem estudando para a avaliação. Então, vamos lá. Dia 5, não é? Dia 9. Então, vocês vão começar a estudar para a prova a partir da aula 9. Tá? Então, o conteúdo a partir da aula 9 até a aula final, né? Que nós começamos com os contos, depois da outra prova, né? Da prova do primeiro bimestre. Então, eu tenho aqui, ó, apresente um conto e como trabalhar com o mesmo em sala de aula. Essa atividade aqui todo mundo fez, tá? Então, é a partir da aula 9. Aí, nós vamos ter a aula 10. A aula 10, nós trabalhamos a moral do conto de fadas. Então, era para apresentar lá a atividade, né? Então, a atividade era para apresentar a sua opinião sobre a influência dos contos de fadas em relação à construção da moral das crianças e dos adolescentes. Pelo que eu vi lá, todo mundo já fez. A 11 era sobre os provérbios, né? Nós trabalhamos a questão dos provérbios. Opa! Tá? Então, já para ir vocês se organizando aí em relação à prova. A prova vai ser naquele mesmo estilo da última, né? Então, não tem segredo. Tá? Apresente um provérbio como você trabalha em sala de aula. E a 12, que foi da semana passada, que foi sobre as adivinhas. Então, assim, ó, praticamente eu trabalhei, né, praticamente todos os estilos textuais com vocês, tá? Eu vou dar mais uma olhada, né? Se vocês acharem mais alguma coisa, eu tô dando uma olhada lá, né, uma pesquisada e tal, tá? Então, aqui sobre adivinhas, que nós trabalhamos da aula passada, que é apresente propostas de como trabalhar com adivinhas em sala de aula, né? Que foi bem bacana também, né? E hoje nós vamos trabalhar a questão das ilustrações, que está lá no nosso plano de aula. Então, assim, ó, nós não teremos problema, nós vamos vencer o nosso plano de aula, tá? Ali pede para trabalhar a questão da literatura internacional, algumas coisas assim que eu vou trabalhar nas próximas aulas, mas eu não me preocupo muito com esse conteúdo, porque eu sei que vocês têm outras matérias, tá? Outras matérias trabalham aí com vocês, né? A literatura americana e tudo isso aí. Então, eu não esquento muito a cabeça, né? A nossa proposta nessa disciplina é mais trabalhar, né? Lógico, o papel da literatura, a questão histórica, o contexto dela, a importância dela dentro da língua portuguesa, na proposta de vocês enquanto profissionais da educação, né? Trabalhar a questão da língua portuguesa.
E também trazer os estilos textuais, tá? Então, eu vejo ali, né, as professoras postando, vocês trabalham, né, muitas obras, né, em outras aulas, né? Então, eu não me preocupo muito com isso, tá? Tá ok? Porque eu sei que os professores estão trabalhando aí em outras disciplinas, tá ok? Pessoal, alguma dúvida sobre as atividades, sobre as aulas anteriores? Alguma sugestão? Tá tudo em paz aí? Professor, em termos de conteúdo, eu acho que foi bem legal, porque com essa concepção a gente sempre vai ter uma cartinha na manga, né, para poder Sim. trabalhar alguma coisa diferente, buscar o que os alunos gostam, ter uma surpresinha em sala de aula, né? Uma coisa que eu vou trabalhar com vocês, que eu não posso esquecer, até vou anotar aqui, que é a questão do uso das tecnologias, dos sites, alguns sites, né? Hoje tem muita história em quadrinhos, histórias, a literatura infantil, né? Transformada já em vídeo, em sites. Como eu vou trabalhar um pouco com vocês essa questão também, né, da cibernética, tá? Né, de nós utilizarmos a questão das redes sociais, da questão da cibernética, para potencializar e estimular os estudantes a lerem. Eu tive que fazer uma busca agora uma mãe me pediu, porque o menino é autista, e ele só gosta de escutar historinha no computador. Eu tive que fazer uma busca para ela, para passar os sites. Pessoal, como tem, né? Como tem livros, né? Transformados em vídeos, muito bem contados, explorados, tá? Que dá, né, para você também utilizar em sala de aula. Às vezes aquele aluno lá, que não larga o celular, né? Então você pode estar utilizando essas tecnologias complexas para potencializar a tua aula. Então tem muita coisa, lógico que tem porcaria, né? Eu achei até aquela história que eu adoro, é a Casa Sonolenta. Vocês já leram a história da Casa Sonolenta? Gente, fantástica essa história. Olha, não, é muito difícil alguém não gostar dessa história Casa Sonolenta. Então, assim, foi uma coisa boa, né, que a mãe pediu, e eu fiquei horas aqui, né, pesquisando e procurando. Os livros da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado, pessoal, é mesmo, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém já trabalhou com vocês Monteiro Lobato? Vocês já trabalharam Monteiro Lobato? Eu não estou te escutando, André, acho que você fechou o microfone. Está fechado o teu Mesmo. microfone. Isso mesmo. A gente fez literatura brasileira, né? A gente viu sim, mas não exclusivamente com enfoque infanto-juvenil, né? Mas basicamente o forte da literatura dele foi exatamente o apelo infanto-juvenil, né? Do público dele. Porque lá no plano de aula pede para eu falar um pouco sobre o Monteiro Lobato. Bom, mas vai dar tempo, né? 2 aulas aí, vai dar tempo tranquilamente. Vamos lá, então, falar um pouco das ilustrações, né? Que hoje nós vivemos a era da ilustração. Eu coloquei lá na aula de vocês, né, vídeos aqui, tá? Falando sobre a Regina e a outra professora, são videozinhos rápidos, curtos, tá? Que vocês podem estar ali de hora, no momento que der, né? Vocês olharem, assistirem, pesquisarem mais vídeos, né? Quem gosta de assistir vídeo, eu sempre coloco para
para quem tem interesse, né? Tem gente que não gosta muito de ver vídeo. Eu, particularmente, eu prefiro ler o texto, né? Mas agora tenho assistido vídeos até para disponibilizar aos acadêmicos. Então, vamos lá. Eu coloquei três textos, né, falando sobre a questão da ilustração. E, claro, né, nós temos que lembrar que nós já discutimos lá no início a questão mercadológica. Então, a questão mercadológica, ela forçou bastante essa questão da ilustração. Nós vivemos no mundo da imagem, né? Da imagem. Que imagem que eu passo? Então, que imagem que aquele livro passa que vai chamar a atenção da criança, do adolescente e do próprio adulto? E criança é uma coisa engraçada, porque quando eles vão procurar livrinho para ler, tem alguns que só querem mais a ilustração e menos letra, professora. É o texto não escrito que chama a atenção da criança, né? Texto escrito acaba assustando, porque ele vê uma decodificação muito grande. Aí, ele não dá conta, né? E voltando lá para trás, professora, tem as iluminuras, né? Então, os textos que não tinham iluminuras eram os textos menores. Então, aí, com o passar do tempo, passou-se a ler e a pesquisar somente os textos que os monges faziam iluminuras. Iluminuras, aqueles... Nem sei como é que é o nome, frame, né, em inglês, mas é o... Como é que é? É iluminura, né? Tem o nome daquilo, uma decoração, né? Nem sei como é que é o nome. Nas páginas, para ficar colorida, para ficar atrativo. Uhum. Para chamar a atenção. Eu fui alfabetizada na época que raramente você tinha um livro ilustrado, ainda quando era preto e branco, né? Era preto e branco. É mesmo, né? O mundo é um universo de ilustrações hoje, porque a tecnologia multiplicou muito, ficou muito barato a impressão, todo mundo pode imprimir qualquer coisa em qualquer lugar, né, com o advento da tecnologia, e antes disso, a diagramação praticamente não existia, os livros que a gente recebia da escola, era tudo como se fosse aquela datilografado, as fontes não eram muito variadas, os desenhos, quando tinham, eram simples, preto e branco, não tinha, assim, imagens, qualidade de impressão, até mesmo os desenhos mais soltos, mais liberados, assim, é tudo na modernidade, né? Esse é um detalhe interessante que a professora chamou atenção. E uma outra questão hoje foi bom você ter falado dos livros didáticos, porque hoje o que se quer, né? Se quer que coloque a foto mesmo, né? Então, se eu vou falar lá da época dos escravos, né? Eles querem a foto, tá? Querem a foto daquela época no livro. Então, é materializar a história, tá? Então, esses bonequinhos estereotipados aí, né? Existe uma crítica muito grande em cima disso. Ô, professor, inclusive, um comentário rápido para se aprender inglês, os melhores métodos, ou os mais conhecidos, eram exatamente aquele que tinha os desenhistas especializados e que faziam, por exemplo, a imagem de cada verbo, a imagem de cada estrutura, né, que contextualizava os textos. Então, isso também antes dos anos 70, né? Nos anos 70 que começou a mudar. Que daí as próprias ilustrações, por exemplo, cada conteúdo novo tinha que ter uma imagem. E cada imagem tinha que estar contextualizada. Então, o artista que conseguisse unir a metodologia dele com a qualidade dos desenhos, ele acabava virando, digamos assim, popular. E o método que eu fiz, que eu desenvolvi, quer dizer, exatamente isso, né? A gente tinha um jeitão para dar aula de inglês e ele partia dos contextos
que era a ambientação de onde estavam ocorrendo as cenas. Então, com uma cena, por exemplo, as pessoas chegando num determinado lugar para uma festa de confraternização, não, uma festa de abertura, né, uma inauguração, aí mostrava a apresentação das pessoas, mas com uma foto a gente tentava visualizar todas as possibilidades. Que coisa interessante que a ilustração, ou seja, o texto não escrito, né, o texto não, a imagem, no caso, como é que a gente chama? Verbal e não verbal. O texto não verbal, hoje em dia, talvez ele tenha exatamente a mesma importância do que o texto verbal, né? Tem, né? Uma imagem você pode trabalhar de várias maneiras, mas hoje, inclusive dentro da alfabetização, se você não tem um objeto para trabalhar, você vai trabalhar com a foto, mas a foto do objeto real, né? Então, se eu vou falar sobre esse caneco aqui com os estudantes, ou eu levo o caneco, ou eu levo a foto, mas tem que ser a foto real do caneco, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, então eu abri lá o artigo, as ilustração na literatura infanto-juvenil, uma leitura fascinante, da Franciele, né, da Unicentro, tá? Então foi um seminário lá que teve de pedagogia, uma jornada de educação. Então ela fez uma pesquisa, tá? A questão aqui, né? Qual é a função disso, né, da pesquisa da ilustração? Alegrar, enfeitar, deixar o ambiente positivo, né, pensar na arte, no que cerca, né, no desenho, na imagem, na graça, tá? E na literatura infanto-juvenil, nem sempre a ilustração tem somente uma função aqui de colorir os livros, mas também de analisar, de trabalhar aqui a contribuição da imaginação, do desenvolvimento do raciocínio da criança, tá? E ela fez aqui um levantamento bibliográfico baseada em alguns estudos, tá? Em alguns estudos aqui. Bom, o que ela percorreu aqui? Qual foi a pergunta? O que as ilustrações, né, encantam as crianças, os estudantes? Então, existe aqui livros, né, maravilhosos em termos de ilustração. Nós temos que pensar na questão didática. Outra coisa que chama atenção é o consumidor. A imagem chama atenção, a sensibilidade do leitor também. Aí aqui ela traz algumas questões do Japão, da Alemanha, da Inglaterra, que investem em publicações de livros infantis, juvenis, com a narrativa apenas visual, sem a parte escrita, né, como o André acabou de falar aqui, tá? Abramovic, eu não sei pronunciar muito bem por causa do meu sotaque, essa autora aqui, ela é excelente. Ela trabalha muito a questão da literatura, ela defende a biblioteca escolar, enfim. Tá? Então, aqui a questão dos desenhos, do manuseio, tá? Os livros, né? Tem aqui a questão dos fantoches, do movimento. Hoje tem muitos livros de alto relevo, livros que são falantes, né? Tem gravações. Tem livros que trazem pano ou tecido na página para trazer textura, pedaço de plástico. Isso, nós fizemos muito lá na escola onde eu trabalho, porque eles não são livros muito baratos, então nós acabamos confeccionando aí, tá? Aquisição aqui da ilustração, do texto, do projeto gráfico, que se constrói, né, a obra literária, a questão da imaginação,
da perspectiva. Então, é preciso considerar aqui a complexidade do discurso, a forma complexa aqui, trabalhando aqui as informações, e ela mencionou aqui as ilustrações, a função dentro da obra, ela fez uma análise aqui das obras da literatura infanto-juvenil brasileira, que é o foco da nossa disciplina. Bom, lá na folha 3, ao final, começa, então, a ilustração e o discurso do processo de ensino-aprendizagem. Lógico, nós temos que pensar na literatura como uma coisa prazerosa, divertida, bacana, tá? Bacana, né? Tudo isso. Mas nós temos que pensar no processo de ensino-aprendizagem, tá? No processo de ensino-aprendizagem. Então, deixa eu ver, já uns 6, 7 anos já vem essa questão, né, das figuras estereotipadas, dos bonequinhos. Na prefeitura nós tivemos um caso muito grave. Deixa eu lembrar que ano que foi. Foi no último ano que o Beto Richa era prefeito, não vou lembrar o ano, que inclusive a secretária da Educação, que era a Leonora Fruit, caiu, por causa de um boneco que foi colocado numa prova, na provinha Nossa. Brasil. Ele estimulava a sexualidade. Foi uma coisa muito grave, saiu no jornal, na televisão e tudo. Não sei se fizeram para ela cair, né? Quem revisou não viu. Isso aí criou uma situação tão desagradável, né? Que a Leonora pediu, inclusive, o Beto Richa estava fora do país e ela se demitiu, porque ela ficou com vergonha da situação, né? Como que, né? Então, assim, né? Tem que cuidar. O bonequinho mostrava a parte sexual dele. Nossa. Então, foi para as escolas e tudo, e daí já viu, né? A televisão caiu de pau em cima e não tinha mais o que fazer. Então, nós temos que cuidar, né? Então, essas questões estereotipadas, existem estudos muito profundos em relação a esses bonequinhos, essas coisas. Então, nós temos que trabalhar aqui a questão da realidade, né? Tanto que se você vai trabalhar o alfabeto, você vai materializar. Vou trabalhar a letra S, o sapo. Então, se eu não posso levar o sapo para a sala, eu vou levar uma foto de um sapo real, tá? Então, isso aí é uma situação, né, que ficou bem desagradável na época para nós, né? Na prefeitura, eu estava dentro da secretaria, né? Foi uma situação, né, que todo mundo pode errar, né? Mas, fazer o quê? A falta E era grande a ilustração, professora, capaz do revisor não... Eu lembro dela até hoje, só que ela foi recolhida. Era um boneco, assim, mostrando o pintinho. Pois né? As crianças veem isso, né, gente? Sei que, olha, mas, né? Daí foi feita uma investigação, aí saiu uma conversa que alguém que queria derrubar ela, enfim, mas ela era uma mulher que nada passava. Tudo ela olhava antes de ir para a escola. Ela acabou não vendo, porque era uma imagem meio apagada, sabe? O xerox meio mal tirado. Segundo caiu um monte de gente, mas olha, despencou. A educação, se vocês procurarem na internet, deve ter alguma reportagem sobre isso. Bom, vamos lá. Então, essa questão aqui, a falta de informação sobre imagens não contribui, né, a avaliação, as ilustrações de um livro. Então, frondosa, complexa, colorida, tá? A ilustração, ela é, sem dúvida, uma das ramificações. Então,
Não é ilustrar por ilustrar. Ah, então não é, eu vou fazer lá uma ilustração, que não tem relação nenhuma. E isso tem, né? Eu não faço muito com vocês, mas com o curso de pedagogia, nós fizemos muita análise do livro didático. E nós sempre acabamos encontrando imagens que não tem nada a ver com o texto, tá? Então, é o erro de quê? O erro de quem faz essa revisão, tá? O erro de quem faz essa revisão. Quer dizer, colocar só porque é bonita, né? Não, ela tem que ter relação com aquele texto. Então, é muito comum, tá? Apesar de todo o processo que é a questão do PNL, né, do Programa Nacional do Livro Didático, que é... o livro desse ano, daqui a 2 anos já está sendo montado, né? Você leva aí um tempão, tá? Então, não é tão simples assim, mesmo assim acaba passando. Bom, pessoal, a imagem dentro de um livro, ela tem muita importância, tá? Eu estou na página 3. Às vezes até maior que o texto verbal, né? Como o André colocou ali, tá? As ilustrações, elas devem o quê? Conscientizar de que a obra sofrerá interferências por meio da imagem. O Azevedo aqui traz uma citação muito importante, tá? Que é impossível negar que todo texto ilustrado vai necessariamente receber Interferência. Só um pouquinho aqui, só um minuto. Ah, tá, pensei que estava apagado. Não, eu que engasguei aqui. Menina, tô com tanta rinite, ontem eu fui ao médico, mas eles dão remédio para descongestionar, quer dizer. Então, aqui, ó, negar que todo texto ilustrado vai necessariamente receber o que é interferência de suas ilustrações, energia, linguagem, cores, clima, técnica, imaginário, tá? Então, dessa forma, tá? A ilustração, o projeto gráfico, o artigo, daí tem aqui o dia da chuva, que bicho será que botou o ovo, Branca de Neve, com relação às ilustrações. Se nós formos, né? Se nós tivéssemos esse objetivo hoje, por exemplo, pegar os livros clássicos, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Rapunzel, né? E fazer uma análise deles lá do momento em que eles foram escritos e as ilustrações hoje, elas sofreram mudanças, tá? Então, as ilustrações, elas também sofreram mudanças. E os filmes também, tá? Os próprios filmes. Se você pegar um filme lá da Branca de Neve, lá atrás, antes dos anos 70, 60, né, os filmezinhos, depois você vai caminhando, tá? E é justamente isso que o André colocou, Hoje a tecnologia, ela cria, né? Ela muda a Branca de Neve quantas vezes ela quiser. Em questões de minutos, ela vai mudar a face da Branca de Neve. Tá? Então, aqui, ó, a questão aqui da relação do texto escrito, de nos basearmos no pressuposto de que pode apresentar 3 discursos. Olha só que interessante. O utilitário, né, o discurso utilitário, o discurso estético e avessas, né? O utilitário é aquilo que eu vou ter uma utilização, então é um texto, né, com ilustrações que vai ter uma utilidade. O avessas é diversão e tal. E a questão estética. Tá? Então, o discurso da obra, ele deve, né, ter aqui um intuito educativo aqui em relação aos leitores.
tá? Então, o discurso, ele vai ter aqui uma dinâmica, uma dramática, uma questão intrínseca, né? O que é esse discurso? Nós falamos lá da análise do discurso. Vai depender do quê? Da imaginação de cada criança. Então, a autonomia, né? Que história que ela tem, né? Que subsídios que esse estudante, ele tem, né? Ele vai interpretar de uma maneira diferente, tá? Isso tudo perdurou aqui até os anos 70, tá? Que coloca em crise esses trabalhos, que começa a nascer uma outra criança, um outro jovem, uma outra formatação, a questão mercadológica, tá? E vem mais o quê? O discurso estético, a questão voltada ao belo, tá? Ao belo. Tá? A literatura infantil não é uma literatura didática, ela tem aqui o quê? Uma questão da arte, de exprimir o belo, da expressão da arte. Então, nós vamos aqui trabalhando a questão de fica o quê? Em cima do muro. Principalmente dos anos 70, a literatura infanto-juvenil, ela fica em cima do muro, ela não vai nem para um lado e nem para o outro, tá? E aqui o discurso utilitário às avessas, que vai trazer o que aqui? A visão utilitária, mas olhando também o mundo contemporâneo. Epa, nós temos que olhar, vislumbrar esse mundo contemporâneo, trazendo aqui os valores sociais, os novos tempos, a concepção pragmática, tá? Promovendo aqui conteúdos sociais, produzindo aqui utilitários às avessas, né? Achei muito interessante esse termo aqui. Professora, ou seja, se ele é utilitário, ele é educativo, ponto. Se ele é utilitário às avessas, eu me enganei, né? Porque eu imaginei que fosse abordar uma coisa, um assunto, digamos, corriqueiro, normal, que não tenha o cunho educativo, que pode ser, por exemplo, uma coisa que está super em voga, né? Racismo. Ou, ele vai ser demais, né? Então, ele vai ser utilitário quando ele olha, gente, todo mundo é igual, ninguém é diferente, blá, blá, blá. Esse é utilitário. E utilitário às avessas seria quando a gente falasse do racismo aplicado já no personagem, que já meio Monteiro Lobato até, né, que todo mundo discute, né? Ou seja... Monteiro Lobato, coitado, né? Ele é linchado às vezes. Que aparecesse um preconceito enraigado dentro do discurso utilitário. Por isso que eu imaginei que fosse as avessas, mas é interessante essa palavra, né? Eu sei lá, essa palavra avessas aí não... meio estranha, né? Meio estranha. Mas porque daí você começa a trabalhar mais a questão crítica, né? Crítica reflexiva em cima da obra. Então, a obra, né? Primeiro ela vem ser utilitária, depois você vai trabalhar a questão reflexiva em cima da obra, fazer o estudante pensar, né? Muitas obras, muitos professores de língua portuguesa até hoje trabalham as obras para trabalhar, a questão da interpretação de texto, tá? E o uso gramatical. E nós vamos entrar muito hoje na questão estética, no livro belo, bonito, ilustrado, que a criança... dura. É isso aí, tá? Muito bem. Então, as ilustrações analisando 3 obras de literatura infanto-juvenil, tá? Então, ela traz aqui o Dia de Chuva, da Ana Maria Machado, tá? Que ela criou aqui os personagens inesquecíveis, os enredos. Deixa eu ver se eu tenho aqui só um minutinho. Ana Maria Machado. Vocês já leram esse livro aqui, Dia de chuva? Não, ainda não. Peraí, acho que eu tenho ele aqui, só um minuto. Menino, teve um dia que eu fiquei o dia inteiro lendo a literatura infanto-juvenil, fiquei enlouquecida. Eu não queria fazer outra coisa. Ai, como é bom, né?
Ah, meu Deus, eu não estava afim de fazer outra coisa. Não estava mesmo. A Ana Maria Machado, eu gosto muito dela, muito. Essa é aquela que tem o teatro, né? Não, aquela é Clara Machado, desculpa. Eu sei que ela tem, eu não sei se ela tem a Ana Maria Machado. Se ela Não, tem confundi o sobrenome. Maria. Meu, vocês viram que o teatro Laila Schneider está pedindo ajuda? Nossa. Tá. Eu fiquei bem assim, a gente fica, né? Fica chateada, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Uma vez tinha aqui. Eu vou só pegar aqui. Deixa eu voltar. Vídeos. Às vezes ela tem vídeo. Eu já tinha lido aqui no. Eles estão. Ah, tá aqui, ó. Depois, se alguém quiser ver. Ah, que bonitinho. Não quero saber. Esse aqui, ó, aqui é uma professora contando a história. Depois, se alguém quiser, tá? Coloquei o link ali, tá bom? Se alguém quiser depois assistir a historinha. É uma graça, tá? Bom, pessoal, então voltando aqui, O Dia de Chuva, escrita pela nossa querida carioca Ana Maria Machado, né? Em mais de 35 anos de trabalho, ela criou vários enredos fascinantes, inovou a linguagem, conquistou, né, uma posição de destaque. Ela é inquestionável, né, o trabalho de Ana Maria Machado. Ela ilustrou o livro e foi desenhista, né? O Nelson Cruz, que desenhou o livrinho lá, O Dia de Chuva, em 1988 até hoje, já nela, o Nelson Cruz ilustrou mais de 30 livros, tá? Aí ela também ganhou, né, do Jabuti, vários prêmios aqui, né? Então, Dia de Chuva é um livro que retrata literalmente um dia de chuva, que é bem chato, pois não se pode sair de casa para brincar, né? Não usarmos aqui a criatividade, é, é chato, pois pode sair de casa, e o livro inicia-se com a imagem de prédios pintados de cores neutras, acinzentadas e repletos de varais cheios de roupa. Então, vocês estão vendo ali a imagem, tá? E a questão aqui, nublado, né? Sombrio e escuro. Uma presença de vento, de folhas, tá? Folhas de papel voando pela terceira página, né? E a mãe olhando pela janela. Na página seguinte, todos estão dentro de casa, onde as cores pálidas e as cores tomam conta do ambiente. Aí, então, as crianças começam a ouvir os trovões, a ver as nuvens negras e começa a chover. O que chamou bastante a atenção dessa página foram os móveis da casa, que parecem ser bem antigos, e, em especial, um retrato pendurado na parede, o qual lembra bastante os quadros que vemos na casa de nossos avós. Para dar mais vida ao texto, a autora fez o uso da onomatopeias, né, para representar o barulho da chave, da chuva. Tip-top, né? Tip-tip-tip-tip.
e as crianças já estavam tediadas ouvindo aquela chuva cair. Foi então que resolveram usar a imaginação e simplesmente foram andar nas costas dos elefantes. E isso as crianças começaram a sua viagem fantástica nas costas de elefantes. Você deve estar se perguntando, mas como assim? Lembre-se, um leitor que ainda há pouco mencionado que as crianças resolveram usar a imaginação, tá? Então, deixa eu ver se abriu aqui, né? Então, ela vai trabalhando aqui essa questão aqui, né, da imaginação. Então, ela vai fazendo uma análise. E aqui, a questão aqui, né, de sair da sala, os leitores fazendo toda a imaginação em cima da figura. Bom, depois ela traz a análise aqui, que bicho será que botou o ovo? Né, escrito por Ângelo Machado, ilustrado por Roger Mello. Que bicho será? Tá? Então, o bicho chegou, botou um ovo e foi embora. E a libélula, né, viu o ovo e foi voando chamar os outros bichos. Então, aqui tem as ilustrações, tá? E, né, na certa foi a mamãe pata que botou. Que legal, né, com U aqui. O patinho para a gente brincar com ele. Os pintinhos dizem a mesma coisa. E assim os bichos curiosos foram aqui fazendo um enredo e discutindo quem tinha colocado o ovo. E a libélula vai perguntar ao passarinho, que diz: de jeito nenhum, um ovão tão grande eu não dou conta de botar, deve ter sido o coelho. E daí começa um enredo, e aí todos concordaram que deveria ter sido o coelho quem botou, mas o bichinho se zangou. É uma história muito legal, né? E os bichos esqueceram do ovo e começou a abrir um buraquinho, e finalmente nasceu o filhotinho. E adivinham que bicho que era? Era um jacarezinho. E como o coitado nasceu sozinho, os bichos arrumaram uma solução. E a solução que os bichos arrumaram foi a família da pata e seus patinhos, e a família galinha e seus patinhos adotarem o jacarezinho. E assim vai a história, né? Aqui nós vamos trazer, né, imagens bonitas, coloridas, traz uma informação maior do texto. No que diz respeito ao texto verbal, à obra, ao discurso, à ideia, os padrões, e a questão aqui dos animais domésticos. Então, muita coisa que você pode estar trabalhando, né, com esse texto. Aqui o Paraíso da Criança, que é o livro da Branca de Neve, tá? Adaptado aqui. Então, a Branca de Neve, a maioria de todos, né, já conhece. Esta coleção, ela traz aqui nos seus livros uma ilustração diferente, como eu já falei. Nós vamos ver várias versões da Branca de Neve, principalmente na questão da ilustração. Ao invés de desenhos, são esculturas, bonequinhos, feitos de pano com cabelos de lã. Tá? E o livro de Branca de Neve, como todos os outros, tem capa, primeira página, tá? E aqui muda o tipo de ilustração. E aqui também o João e o Pé de Feijão, o gigante, aqui também ele é o boneco, né? Aqui o Chapeuzinho Vermelho também, outro tipo de ilustração. Enfim, o que nós podemos pensar aqui em relação a toda essa análise aqui que a autora fez? Ela fez uma análise aqui das imagens, do texto, das informações, da questão aqui do livro, trazendo a questão imaginária desses estudantes, tá? Desses estudantes, e além disso, essas obras trazem um discurso utilitário, né, também. Bom, que considerações que a autora traz
em relação a esse artigo. Ela traz aqui análise das imagens, das ilustrações, do desenho, a questão do texto escrito. Às vezes as ilustrações não contribuem em nada para o livro, ou em outros casos podem ser indispensáveis. De acordo com a análise, os livros trazem ilustrações significativas, que são maiores que o texto escrito aqui, O Dia da Chuva, da Ana Maria Machado, tá? E também aqui o texto, Que bicho será que botou o ovo? Do Ângelo Machado, ilustrado por Roger Mello, em que a imagem somente traduziu o que estava escrito no livro, nada mais. O livro que tem ilustrações em função, páginas, a Branca de Neve, a questão aqui das esculturas, e a proposta, que ela traz aqui de realmente explorar o livro, tirar o livro da prateleira e explorar. Pessoal, em relação a esse artigo, vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida ou alguma colocação? O que vocês... Eu achei uma coisa muito legal, professora, quando a imagem está diretamente relacionada com a interpretação. Ou seja, ela tem um componente fundamental que, sem a imagem, a interpretação, ou seja, a comunicação e, por fim, o aprendizado ou o utilitarismo que a gente viu, que a autora se referiu, não ia acontecer. Ela precisa realmente da imagem para que possa ser atingido esse objetivo de comunicar um utilitarismo, um procedimento, uma educação, um valor, E isso eu achei realmente legal, porque, nesse sentido, o autor sabe que vai ter uma imagem, ou pode até se basear por ela, Eu não sei quem faz primeiro, se é o texto ou se é a imagem, ou se o autor encomenda as imagens exatamente do jeito que ele quer, ou se é uma parceria entre o autor e o ilustrador. Isso é uma coisa que vai variar muito, Mas, de qualquer forma... Depende como cada um trabalha, A linguagem verbal e não verbal estão absolutamente interconectadas, Deixa eu ligar aqui. E essa história do ovo, Então, o ovo, então, os próprios bichinhos, mostraram que o quê? Que eles não tinham noção, do próprio ovo, do tamanho do ovo. Bom, pessoal, agora eu vou trabalhar esse aqui, de Coimbra, tá? Que é um texto aqui bem interessante, eu vou fazer aqui só uma exploração, depois quem quiser pode ler com mais profundidade. Essa Universidade Católica Portuguesa, é muito bom os artigos, os materiais que eles publicam, tá? Quem quiser pode procurar, tá? Então, aqui, a função da ilustração na literatura infanto-juvenil. Aqui ela traz aqui o exemplo da Alice, Alice começava a sentir-se muito cansada por estar sentada, daí ela conta um pouco aqui da questão da Alice. Ela traz aqui algumas obras, Então, ela aborda aqui a problemática que envolve a ilustração dos livros para crianças e jovens, que é uma tarefa difícil, tá? Existe uma questão metodológica de fronteiras, de trabalhos aqui, Por exemplo, o Gato e Alice, o País das Maravilhas, Assim, em primeiro lugar, redefinir as páginas que seguem aqui, contemplar aqui as considerações aqui. Então, ela traz esse texto, finalmente ela vai se referir aqui à temática, da questão das obras pedagógicas, didáticas, a grosso modo. Bom, aqui ela vai trazer um pouco sobre a questão da ilustração,
Então, o segundo cartel do século XIX, que é a ilustração do grande desenvolvimento do fruto dos fatores do liberalismo, do romantismo, e claro, né, nós não vamos aqui negar que os livros, eles sempre vão trazer um pouco do contexto daquele momento, daquela realidade. Aqui ela traz um pouco da história, né, da grego-latino, a questão do texto, dos casos, né, de piedade, da presença da ilustração, dos dicionários, da questão da imagem, né, a questão aqui da opinião, né, em relação à redefinição aqui, vai trazer aqui a questão da época de Roma, a Idade Média, tá? Que atingiu aqui a questão mais de cristão, né? Mais do cristianismo mesmo. Daí aqui ela traz aqui a teoria da literatura, enfim. Aqui é mais uma questão histórica, né? Depois, se vocês tiverem interesse, vocês podem se aprofundar. Ela vai trazer aqui a formação do diálogo, daí vai evoluindo aqui, né? O Comênio, né? Ele começa a chamar a atenção, dos livros, da necessidade de nós termos livros aqui para esse público infanto-juvenil, tá? A questão, né, da necessidade, já começa-se a discussão, já desde 1600, por aí, da necessidade dos livros terem aí as ilustrações, né? As crianças, em 1693, elas vão ver aqui mais a questão das ideias, tá? Imaginar, né? Porque quase não tinha aqui ilustrações. Então, ele vai trazendo aqui uma linha do tempo, tá? Se referindo aqui à questão, né? Mesmo lá em 1600, 1700, 1800, já se questionava a questão de ter uma ilustração e um livro voltado, para o público infanto-juvenil aqui. Nós vamos ter aqui ilustração e educação. Então, na página 6, né, até a página 6, ela vai trazer aqui mais uma questão histórica, E o Comênio, ele sempre teve um olhar e uma preocupação com as crianças. Porque durante muitos e muitos anos, se lia o que para as crianças? O mesmo texto que os adultos liam, tá? Os mesmos textos que os adultos liam. Então, isso ficou bem complicado aí, porque, né, criança tem uma outra realidade. Bom, a ilustração e a educação, né? O caráter redutor da ilustração também, né? Muita ilustração atrapalha e pouco também, tá? Aqui um capítulo, né? Ele traz sobre a questão da dimensão da imagem. A criança, desde cedo, né? Ela começa a ver imagens, né? Quando ela nasce, ela vai começar a ver vultos, depois ela começa a criar a questão aqui da imagem. A verdade, a criança, a relação da capacidade de retenção superior. Por quê? O cérebro da criança, ele está em desenvolvimento, né? Os neurônios, eles nascem até 6 anos aqui. Então, a questão do inconsciente, da afetividade, da violência, dos valores morais, sociais, da linguagem, da aprendizagem, da emoção, de ilustrar aqui a questão evolutiva da criança. Então, como nós vimos lá nos contos de fada,
Os contos têm uma influência na formação da personalidade da criança e as ilustrações também têm, tá? Então, a imagem transformou aqui verdadeira, né? Uma sociedade, um complexo, né? A escola tradicional tem dado maior relevo à leitura e à escrita, né? Hoje, a escola no estilo tradicional, a escola moderna, ela já vai trabalhar, né, tanto a escrita quanto a ilustração, tá? Então, os alunos, né, nós temos que trabalhar os textos de uma forma crítica, reflexiva, tá? E aqui o nível escolar, para evitar aqui a questão de ter realmente os livros que são trabalhados com as crianças, de ter uma análise, né, do pedagogo, do psicólogo, tá? E existe, tá, pessoal? Existe uma listagem de livros para cada idade determinada, tá? Para cada idade aí determinada, tá? Então, a questão aqui das funções da imagem, de oferecer aqui uma ilustração, tá? Mas trabalhando sempre a imagem e o texto, né? Eu achei bem interessante aqui esse quadro, né, que ela traz aqui. A função da ilustração na literatura infanto-juvenil. É lá na página 9, ó. Catalisadora, né, que aqui ela traz um resumo, né, do que foi explanado. Então, o que é essa questão catalisadora aqui? Tá? O que é essa questão catalisadora? Acontece sempre que a imagem é utilizada para quê? Para provocar, trazer uma experiência didática, tá? Reorganizar o real, a função, né? Daquilo que Comênio e Luke, né, trazem, que é a finalidade de facilitar e compreender a análise entre a relação dos fenômenos. Explicativa. A imagem pode explicar um processo, uma relação, uma sequência temporal, tá? Uma série, né, um processo aqui. Facilitadora, redundante. Tá? Aqui a questão seria aqui, né? A palavra pode ter aqui a questão didática, a função explicativa, facilitando aqui o processo de aprendizagem. Comprovadora, né? Quando a imagem tem por esboço aqui a determinada ideia, o processo de uma operação. Então, esse texto, texto ilustrando aqui, né, a coabitação ou o divórcio, tá? Então, depois, quem quiser, né, se aprofunde mais aqui nessa discussão, ele faz uma análise aqui das ilustrações, o que essas ilustrações podem estar trazendo aí dentro desse contexto histórico, tá? E nós temos aqui mais um outro texto também que vai ajudar vocês nesse sentido, né? Só vou dar uma explanadinha aqui, depois, né, um texto complementa o outro, né? Aí eu deixei mais assim para complementar a aula, né? E trazer mais essa análise. Esse texto aqui também. Opa, eu abri o errado. Será que eu peguei os mesmos textos? Eu acho que eu coloquei 2 textos iguais, quer ver? Não, professora, é o terceiro, da Milena Rodrigues Nunes. Eu peguei errado aqui. Então, eu gosto muito dessa Universidade de Portugal, né? Tem bastante artigos interessantes lá. A importância das ilustrações na literatura infanto-juvenil e a necessidade da formação
de leitores aqui pela imagem. Então, também é um texto curtinho, né? Tá? Eu achei muito interessante, por quê? Porque ela vai trazer essa discussão da formação do leitor pela imagem. Você vai chamar a atenção aqui, né? Quando a fala da criança, literatura, construção, crítico, a constituição da personalidade, incentivá-la, ela tem interesse pelo visual, pelo gosto pela arte, tá? Que é a questão da história em quadrinho, né, pessoal? A história em quadrinho, ela tem pouca coisa escrita, tá? Aí nós vamos ter aqui os livros literários, as ilustrações, o aspecto visual, né, que atrai as crianças pela sua beleza, a contar a história, que menosprezados pelos medíocres, né, da leitura. A questão aqui da palavra, do processo de compreensão dessa imagem, né? Então, por exemplo, crianças de berçário, né? Crianças até 3, 4 anos, geralmente se trabalha o livro com a imagem, tá? Desenvolvemos aqui um contexto de disciplina, né? A leitura aqui, o aprendizado, que vai possibilitar a formação de um leitor crítico, capaz de prolongar e compreender o texto na vida da sociedade, capaz de fazer escolhas, tá? De exercer aqui uma cidadania, a leitura de imagens aqui de cidadãos críticos. Na realidade, ela não vai trazer nada diferente daquilo que nós já vimos, né? Da questão de formar, né, um leitor crítico, mas chamando a atenção dele, tentando trazê-lo para a leitura através da imagem, alfabetização, que nós chamamos alfabetização visual, que é a interpretação da imagem, a capacidade do observador, né? Igual você ir lá e contemplar uma obra de arte, tá? Então, a questão aqui é de investir na alfabetização focada no código escrito. Então, a escola, ela deve buscar aqui um equilíbrio entre o código escrito e a questão da imagem, o universo imaginativo, trabalhar aqui a educação da alfabetização pela imagem, trazendo aqui a literatura infantil, a questão protagonista, trazendo aqui as imagens dos livros. A ilustração contribui para quê? Para o desenvolvimento dos aspectos do leitor, de favorecer a capacidade de observação, de análise, um exercício. Uma coisa que eu tenho observado, o uso excessivo da internet, do computador, do celular, você perde um pouco a percepção. Porque eu estou sentada aqui, eu olho sempre para o mesmo foco. Eu estou sentada, olhando isso aqui, eu vou olhar sempre para o mesmo foco. Então, é interessante se fazer esse exercício, de ampliar a percepção. E a percepção é um dos aspectos do processo de aprendizagem. Então, aqui a questão aqui do trabalhar os sentidos, compreender o mundo, concretizar o objeto, encantar a criança através da ilustração, da imaginação, da criatividade. Qual é o papel do professor aqui? Ele ser o mediador da formação de leitores capazes de fazer escolhas e atribuir sentidos, tá? E ilustrar aqui a questão do desenvolvimento, do conhecimento visual, da percepção, da criatividade, do colorido, de superar a própria leitura, lidar com as imagens com competência, percebendo aqui seus recursos,
tá? E isso devido à importância aqui da formação de leitores. Portanto, é necessário que a criação, vivência, plena observação e a leitura de imagens literários, percebendo aqui as nuances, os detalhes, as escolhas, tá? E a formação aqui de mediadores da alfabetização visual, promovendo aqui o desenvolvimento crítico, cognitivo, social, afetivo, trabalhando todos os aspectos do processo do desenvolvimento e da aprendizagem dessa criança, né? Dessa criança. Bom, pessoal, o que vocês pensam, né, sobre os artigos trabalhados, né, os artigos? Claro que eu fiz uma explanação breve, né, para ajudá-los aí na leitura, né, os artigos trabalhados, né, vocês têm muito contato com livros, o que vocês pensam sobre as ilustrações? Vocês pensam? A ilustração também, não sei, eu vou exagerar aqui, mas ela passa a ser um gênero também, né? Porque texto não verbal... Ela não... existe, né? Bem lembrado, André. Existem alguns estudiosos que vão colocar a ilustração como um gênero, tá? Mas aí é uma discussão, né? Eu acredito que vão acabar concordando, porque... do jeito que o mundo está caminhando, né? Do jeito que o mundo está caminhando, mais ou menos, nós vamos conversar por plaquinha, assim, né? Por plaquinha. Não sei se alguém já ouviu falar sobre se chama comunicação alternativa. Quer ver? Alternativa ou aumentativa. Acho que eu escrevi certo. Aumentativa. Então, são só por imagens, né? Então, a comunicação alternativa aumentativa, ela foi criada principalmente para ajudar as pessoas que não falam, né, que não façam a utilização da fala, principalmente autistas, pessoas com transtornos de linguagem. Então, ela foi utilizada para dar voz a quem não tem. Quem quiser, pesquise sobre a comunicação alternativa ou aumentativa, né? Aumentativa, tá? Bom, pessoal, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês acharam dos artigos? Se vocês têm alguma sugestão, alguma outra questão, fiquem à vontade. Rafael, a Amanda tá lá quietinha. Daí, Amanda, fez a mudança? Deu tudo certo? Deu? Então falta arrumar agora. Criar coragem. Menina do céu, não é fácil, né, Amanda? Você mudou de casa mesmo? Mudei. Menina, olha, não é fácil, né? Eu olho aqui em casa, tenho tanto armário para arrumar que, olha. Bom, vamos lá, então. Quem quer comentar? André, quer comentar? Vai, então. Professora, eu acho que essa sequência que a gente começou aí lá com a Parlenda, né, com as anedotas, eu acho que elas só contribuíram para a gente ter mais ferramentas mesmo, né, para trabalhar. Isso aí em sala de aula faz, né, porque dá um sentido diferente para a língua. E a ilustração, fundamental, a gente ter esse olhar de como, de repente, aprofundar e mostrar isso para as crianças, né, mostrar que a ilustração ajuda a compor a obra. Então, eu gostei muito. Eu acho que esse conteúdo, para mim, foi muito enriquecedor. Desde lá das Parlendas, eu estou particularmente... ampliei a minha capacidade de perceber o gênero, tanto que hoje a ideia que eu tive foi exatamente de colocar a ilustração, dada a significância dela,
colocar ela como se fosse um gênero. Daí tem essa possibilidade de aplicação em um universo muito múltiplo aí. Muito bem. Outra coisa, né? Por exemplo, eu estava lembrando agora, tem um livro aqui que eu quero pegar para mostrar para vocês, só um pouquinho. Lembrei dele. Ouvi de quem era? Deixa eu pegar minha caixa de livro. A minha caixinha de livro. Ô, gente, eu vou avisando que eu já dei uma olhada aqui, ó. Lá dentro do fórum tá. Responder no fórum a seguinte questão: qual a importância das ilustrações na literatura? E para vocês não perderem tempo que eu perdi aqui, tá? Já vai lá direto. Então, abordar a importância da literatura vai ser, estou pensando aqui agora, exatamente instrumentalizar a recepção do conteúdo, da comunicação, da mensagem do texto literário Droga, não achei. A ilustração. Vou jogar tudo aqui no chão. Cadê? Ah, senhora rezadeira. Colcha de retalho. Deixa eu achar. Eu acho todos os livros, menos... Colcha de retalho nós já lemos também, né? Vocês lembram? Ó. Rafa, vocês estão motivados. Baguncei as minhas coisas. Joguei tudo no chão. Pessoal, olha só isso aqui, ó, né? Esse livro aqui, ó. Vocês estão vendo? Porque o fundo está escondendo o livro. Aí, agora sim. Aqui? É por causa assim? que... É por causa que tem no fundo na tua tela. Daí quando deixa você põe eu o livro tirar. para fora, ele esconde. Aliás, eu não sei como é que põe esse fundo na tela. Adoraria saber. Ah, tá. Eu vou ensinar vocês. Uma aluna que me ensinou. Você vai lá na câmera, passa o mouse e daí vai aparecer lá. Escolha o efeito da tela, ó. Eu vou tirar. Tirei. Tá? Você é bem fácil, André. Daí você... Agora eu tô bem chique, eu tenho várias agora. Ó, agora deu para ver? Então, olha só esse livro aqui, ó. A Colcha de Retalhos. Então, né? Tem coisas que a criança, ela só vai ver em livros, não vai ter mais isso. Então, olha só, ela só vai ver em livros. Olha esse aqui, por exemplo, do Ziraldo. Esse livro aqui eu trabalhei, ele é muito interessante, porque ele trabalha as cores, ó, ele traz aqui, né, uma foto do, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro, ó, e ao final... Alguém tá vendo? Peraí. Eu não tô. Estás com a câmera ligada? Tô. Estás vendo, Rafael? Pois é. Ó, é esse livro aqui, ó. Ah, desativar vídeo. Não. Não, a tua câmera tá ligada? Tá. Que engraçado. Mas não, é Ziraldo. É meio maluco. Ó, a fábula das cores, ó. Então, ao final, vai dar o quê? A construção da bandeira do Brasil, né? Então, quanta coisa que você trabalha aqui. Uma outra questão aqui, ó. Dinossauros. Gente, hoje, dinossauros, nós só vamos ver aonde? Em imagens, né? Em imagens. Só imagens. Então, tem muita coisa. Esses estilos aqui, ó, de alto relevo, ó, de alto relevo, tá? Que vai, né? A criança pode trabalhar aqui a imagem, né?
esse livrinho aqui, ó, nós fabricamos, ó. Tá? Esse livrinho até eu já levei para vocês uma vez em sala de aula, tá? Nós trabalhamos, por exemplo, para crianças cegas, para crianças cegas, você vai trabalhar sempre o tátil, né? A questão tátil. Olha, esse livro aqui é uma graça, ó. O Raul, o Raul e o Luar. Porque Luar é a mesma coisa que Raul ao contrário. Então você vai instigando a curiosidade do jovem, do adolescente, que não gosta de ler muito, e é um livro interessante, ó. Ele é um livro interessante. Esse aqui eu trabalhei bastante já com ele. O Raul e o Luar. Luar é Raul ao contrário. E Raul é Luar ao contrário. Tá? Então, tem muita coisa aí para vocês que vocês podem, né, estar pesquisando e trabalhando aí de acordo com o estudante, né, que vocês trabalharem. A idade, a faixa etária e tudo mais. Pessoal, mais alguma questão, alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? Tem alguma sugestão sobre as aulas? Rafael, Amanda e André. Andrezito. Não, professora, tá bem legal, tá bem interessante. Então, tá bom, tá? Então, pesquisem, pessoal. Hoje nós temos uma infinidade de livros virtuais hoje, né? Contados, né? De uma maneira bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui um livrinho que eu quero mostrar para vocês, só um pouquinho. Para fechar daí. Só achar. Ó. Quem puder depois, ó, assista lá a Casa Sonolenta. Pode baixar ali, é muito legal, ó. Tá? Depois, quem quiser, baixe ali e assista. Tá, pessoal? Tá ok? Então, o André, você aprendeu a passar Eu fui mudar o fundo? Eu fui nas configurações do vídeo e não consegui. Não, é bem simples. Você passa o mouse em cima da câmera. Daí vai passar... Só fica parado ali em cima. Daí pega o mouse e coloca ali. Daí vai aparecer assim, ó. Configurações da webcam. Escolha o efeito da tela. Tu clica em cima, ó. Quer ver? Eu vou escolher outro, ó. Pronto. Conseguiu? Professora, parece ridículo, mas o meu computador não tem essa função. Não, lá embaixo na tua tela tem lá o alto-falante, ó. Tem o alto-falante, tem lá para você ligar, tem o alto-falante e tem a câmera. Você só para com o mouse em cima da câmera. Vai aparecer uma câmerazinha. Aparece para mim Easy Camera e configurações de vídeo, mas eu não consigo. Olha aqui, ó. Eu paro, aparece, aí eu vou lá no Easy Camera. A única função que ele me dá é Easy Camera. Aí eu uso ou não uso, só isso, não dá nenhuma outra coisa. Eu acho que eu não sou uma versão maluca aqui, sei lá o que é. Ok, pessoal, eu vou parar aqui a gravação para sair o nosso vídeo, tá? Para eu colocar lá na aula.